galera, tudo tranquilo? Nós vamos estudar um pouco de quadriláteros hoje, quadriláteros notáveis, que nada mais é do que você estudar duas grandes figuras que caem muito nas nossas provas, só aparecem em tudo quanto é lugar. Então vamos lá. Quando a gente fala de quadriláteros notáveis, a gente está com o conceito de quadriláteros convexos, tá? Lembra? Um quadrilátero convexo e um quadrilátero côncavo. Esse tipo de quadrilátero côncavo a gente não estuda. Exceto quando a gente está falando de ângulos, né? A gente estuda, na verdade, os quadriláteros convexos, que são esses carinhas aqui. Só que quadriláteros, de maneira geral, você não tem muitas propriedades interessantes. Por exemplo, um quadrilátero como eu desenhei aí, um quadrilátero qualquer, não tem muito o que estudar sobre ele. Por isso que a gente separa alguns quadriláteros que são chamados de quadriláteros notáveis, ok? Primeira coisa que você tem que entender. Quadriláteros notáveis podem ser classificados de duas maneiras. E se você entende isso daqui, você já vai começar bem. Que é você entender que um quadrilátero notável ou é um paralelogramo ou um trapézio. Rafael, então você está querendo dizer que todo quadrilátero notável ou é paralelogramo ou é trapézio? Exatamente, não existe nada fora disso. Ou o cara é um paralelogramo ou o cara é um trapézio, ok? Ah, Rafael, mas tem... Retângulo, por exemplo, retângulo é um quadrilátero. Então, a gente vai ver que retângulo é um paralelogramo, por exemplo. Então, toda a classificação de quadriláteros notáveis se encaixa dentro dessa divisão aí, ok? Lembrando que você precisa saber o que é um paralelogramo, né? A gente costuma desenhar assim. Também saber o que é um trapézio, que a gente costuma desenhar ele assim. Ok? Então vamos lá, vamos conhecer cada um desses elementos aí. Vamos começar com a parte de paralelogramo. Qual a definição de paralelogramo? Esse aqui, ó. Lados opostos paralelos. Simples assim. Ok? Então eu fiz o desenho de um paralelogramo. A gente tem que esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Se essas coisas acontecem, eu tenho um paralelogramo. Algumas características importantes de um paralelogramo. Primeiro, os lados opostos são iguais. Então, lados opostos iguais. Beleza? Lados opostos iguais. Quando a gente fala dos ângulos, né? Pensa aqui comigo. Se eu chamo esse cara de alfa, o que eu posso falar sobre esse carinha aqui? Também é alfa. Beleza? Se eu chamo de beta, quem é esse cara aqui? Beta. Então eu tenho que ângulos opostos também são iguais. Eu costumo dizer que são congruentes, né? Eu vou usar o termo igual mesmo. O que a gente pode falar sobre as diagonais desse paralelogramo? Ó, essa diagonal aqui e essa. Elas são iguais? Diagonais iguais? Não, né? Dá para perceber o tamanho dessas diagonais não são iguais.
Mas tem um ponto muito interessante, que essas diagonais elas se encontram no ponto M. E esse ponto M é ponto médio, tanto de uma diagonal quanto a outra, ok? Então, eu posso dizer que as diagonais se encontram no ponto médio, ok? Além disso, o que a gente pode dizer sobre alfa mais beta? Isso quer dizer dois pares de ângulos que a gente chama de consecutivos, certo? Dois ângulos consecutivos dentro de um paralelogramo. A soma de alfa mais beta dá 180 graus. E por que isso? Na verdade, o que a gente está querendo dizer aqui que são o quê? Suplementares. Não é assim? Todas as vezes que a soma dá 180, a gente vai chamar esse par de ângulos aí de ângulos suplementares. E como a gente pode justificar isso? É bem simples. Olha só. O que eu tenho num paralelogramo são retas paralelas cortadas por uma transversal. E esse ângulo com esse está formando um par de ângulos colaterais internos. E todo par de ângulos colaterais são suplementares, ok? Então, para qualquer alfa e beta que você tome aí, você vai ter que alfa mais beta dá 180. Basicamente, essas são as características de um paralelogramo, ok? Todo paralelogramo carrega todas essas características. Aí a gente vem, vou jogar aqui para o lado, dos casos particulares de paralelogramo, como eu havia falado. Não só o retângulo, mas a gente tem o retângulo, o losango e o quadrado. Por quê? Todas essas figuras possuem lados opostos paralelos. E qual é a diferença entre eles? É simples. O que tem que de especial no retângulo? Os ângulos são todos iguais. E no caso são iguais a 90. Isso quer dizer que o retângulo é um quadrilátero e que ângulo, ok? Todos os ângulos são iguais. Uma característica muito interessante do retângulo é isso aqui, ó. O que a gente pode falar sobre suas diagonais? Agora sim, eu tenho diagonais iguais, ok? Diagonais iguais. Ah, Rafael, elas se encontram no ponto médio? Sim, porque é um paralelogramo. Todas aquelas características valem para esses carinhas aqui, ok? Se o retângulo é um quadrilátero equiângulo, o losango vai ser um quadrilátero equilátero. E essas duas coisas não precisam coincidir, eu já falei isso com vocês. Então, por exemplo, eu tenho 4 lados iguais aqui. O que a gente pode falar sobre as diagonais do losango? Elas são iguais? Não. Mas tem uma característica interessantíssima, que elas se encontram formando ângulo de 90 graus. Certo? Aí, ó. Então a gente vai anotar isso. Diagonais perpendiculares. Beleza. E o quadrado nessa história? O quadrado, se o retângulo é um equiângulo e o losango é um equilátero, o quadrado nada mais é do que um polígono regular.
E o que é um polígono regular? É aquele cara que é equiângulo e equilátero ao mesmo tempo. Então, na verdade, o quadrado... Eu costumo brincar, né, que o quadrado é tudo. Por quê? Porque todas as características que um paralelogramo pode ter, o quadrado tem. Beleza? E a gente até faz aquela jogadinha de inclusão, né? Todo quadrado é um losango, todo quadrado é um retângulo, todo quadrado é um paralelogramo, certo? Todo retângulo é um paralelogramo, todo losango é um paralelogramo. Nem todo paralelogramo é um retângulo, nem todo paralelogramo é um losango, nem todo paralelogramo é um quadrado. E assim por diante. Ok? Não confunde esse negócio todo não. Então vamos lá. Sabendo disso, dos paralelogramos, a gente vai para outra classificação. Ou o quadrilátero é um paralelogramo, ou ele é um trapézio. Agora vamos lá. Se o paralelogramo tem lados opostos paralelos, o que é um trapézio? Um par de lados paralelos. E esse par de lados paralelos a gente costuma chamar de bases, né? Assim, Bzão e Bzinho. Algumas características que vale a gente destacar em um trapézio. Os ângulos das laterais, né, que a gente costuma chamar de lados oblíquos, alfa e beta, são suplementares também. Pelo mesmo motivo lá dos paralelogramos, alfa mais beta dá 180 graus. Ok? O que a gente pode falar sobre as diagonais desse cara? Se eu fecho aqui essa diagonal... Eita. Pera aí. Se eu fecho essa diagonal e essa, elas são iguais? Não. Pode até parecer um pouco nesse desenho, mas elas não são iguais não. Na verdade, antes disso, tem um negócio importante que a gente chama de base média. O que é base média? É isso aqui, ó. Pega os lados oblíquos. Vem aqui, ó. M é o ponto médio. Vem do outro lado. N é o ponto médio. E o segmento que une os dois pontos médios dos lados oblíquos é o que a gente chama de base média. Ok? Como é que a gente poderia calcular essa base média? Exatamente, base média é Bzão mais Bzinho sobre 2. Ok? Você não pode ir para a sua prova sem saber esse conceito de base média. Bzão mais Bzinho sobre 2. E tem um outro conceito, agora sim vamos pensar nas diagonais, né? Imagina que nessa figura aí eu vou fechar as duas diagonais. Eita, de novo. Agora vai. Fechar essa diagonal aqui. Vou fechar essa diagonal. Como eu comentei, elas não são iguais, mas elas determinam sobre a base média um segmento. Ó, vou marcar esse ponto aqui como ponto E. Vou marcar esse ponto aqui como ponto E. E esse cara aqui, o ponto F, ok? Esse segmento aqui, EF, tem um nome específico. EF é a chamada mediana
de Euler. Ok? Que é esse segmentozinho aí, EF. E a gente também tem uma formulinha para calcular ele, que é Bzão menos Bzinho sobre 2. Ok? Então a base média é Bzão mais Bzinho sobre 2. E a mediana de Euler é Bzão menos Bzinho sobre 2. Você precisa dessas duas informações. Além disso, cabe destacar aqui, eu coloquei aqui do lado para vocês, que é duas classificações de trapézios que você precisa saber. Quando o trapézio é isósceles e quando ele é retângulo. Ele vai ser isósceles quando os seus lados oblíquos são congruentes. Ok? E uma característica muito interessante que cai em cima desse trapézio é que os ângulos das bases são iguais. Beleza? E, consequentemente, os ângulos do topo também são iguais, né? E um trapézio retângulo é um trapézio onde um desses lados oblíquos forma um ângulo de 90 graus com as bases. Beleza? Nos dois casos, a gente sempre usa um conceito de projetar uma base sobre a outra, a base menor na base maior. Tem várias questões que você faz isso daqui, ó. Projeto Bzinho aqui embaixo para matar a questão. Ou aqui, ó, pega o Bzinho e projeta aqui embaixo para matar a questão, ok? É só uma dica para esses dois tipos de trapézios. Valeu, galera. Espero que vocês peguem lá na apostila para fazer os exercícios. Qualquer dúvida, é só mandar que a gente resolve. Valeu.